Olá, sejam bem-vindos a mais um ponto de referência. Hoje temos como convidado o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Almirante António Silva Ribeiro. Então, o Almirante António Silva Ribeiro nasceu a 14 de outubro de 1957, bem próximo de nós, no distrito de Leiria, mais propriamente em Pombal. É casado e tem 2 filhos, já adultos. Vive atualmente no Seixal. Ingressou no curso de Marinha da Escola Naval em 1974, tendo obtido a licenciatura em Ciências Militares Navais. Foi depois promovido ao posto de Guarda-Marinha em outubro de 78 e especializou-se em hidrografia. Exerce o cargo de chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas já desde o dia 1 de março de 2018. Anteriormente, como oficial-general, desempenhou as funções de chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, entre tantas outras funções, mas tantas mesmos, que eu nem me vou atrever aqui a referenciar, porque senão não falaríamos de uma outra coisa. Complementarmente à sua carreira militar, o Almirante António Silva Ribeiro é então um académico especializado nas áreas de estratégia, ciência política e história. Atualmente leciona também e supervisiona investigações em algumas das principais universidades e centros de investigação em Portugal. Tem uma extensa obra publicada e é orador habitual em várias conferências sobre assuntos militares e políticos, relações internacionais e também estratégia. Da sua folha de serviços constam vários louvores e condecorações e, mais uma vez, não vamos referenciá-los todos porque, de facto, são muitos. E por isso mesmo, em relação a este vastíssimo currículo, vamos também ficar por aqui, porque o que queremos mesmo é conhecer quem é o Almirante António Silva Ribeiro. E, Sr. Almirante, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui neste ponto de referência. E eu começo aqui já pelo início da sua história, olhando para a infância e percebendo que é de Pombal. E se olhar para trás, para a sua infância, ela vai ficar ali em termos de espaço físico entre a designada Quinta da Formiga, a linha ferroviária e o IC2? De facto, foi aí que eu nasci. Eu nasci em Pombal, mas um bocadinho fora da então vila, numa área que se chama Quinta da Formiga, onde hoje está instalada uma zona industrial. O meu avô paterno tinha aí construído uma pequena fábrica de resinas, de produtos resinosos, e com a generosidade que ele tinha de um homem de ovar e muito ligado à família, ele construiu ali casas para os 3 filhos. O meu pai era o filho mais velho e, portanto, casou e eu nasci em casa, como era costume naquele tempo, e ali vivi a minha infância com grande alegria, com grande amor, porque, de facto, eu sou filho de um casal extremamente feliz. A minha mãe já morreu há 2 anos, mas muito do que sou devo a eles. A uma altura já o ouvi dizer que Pombal está sempre no seu coração. Quando regressa à terra natal e olhando para o local que agora acabámos de referenciar, já não existe a sua casa de infância. Não. Como é que o recorda depois esses momentos? Olha, sempre que vou a Pombal vejo esse local, porque faço questão de ver. Aliás, também não é difícil, porque é na variante de Pombal. A casa já não existe, porque o meu pai, em 1978, vendeu a casa à Câmara Municipal, depois foi, julgo que um jardim-escola, depois uma residência social, e, entretanto, a casa foi desmantelada. Mas olho para aquele local sempre com grande carinho e saudade, porque, embora a casa não existe, o lugar está no meu imaginário. Mas existem outras coisas que estão muito ligadas à minha infância, porque, sabe, passa ali o rio, que é o Rio Arunca, e o meu pai tinha comprado um terreno, onde depois fez um pomar, e para regularizar o leito do rio, que era muito irregular, eu lembro-me de ser pequeno, de ser aí 10, 12 anos, e andar com o meu pai a plantar chopos
e estabelecer uma paliçada, que umas pessoas depois andaram a construir, mas para segurar as terras plantámos choupos. Ora, esses choupos ainda lá estão hoje gigantescos e, portanto, ainda algum do meu trabalho de infância está ali bem perene e vivo, e por isso eu gosto sempre de olhar para esse local. As suas memórias de infância recordam-lhe Pombal como uma localidade pacata? Como é que era? Era uma localidade extremamente pacata. Sabe, Pombal, quando eu nasci, era uma terra essencialmente agrícola, embora tivesse duas pequenas fábricas, uma serração e uma fábrica de resinas, era essencialmente rural. O concelho de Pombal era essencialmente rural. Eu até me divertia muito e gostava muito à segunda-feira e à quinta ver as pessoas todas que vinham ao mercado e traziam os produtos agrícolas. Eu gostava de ir com a minha mãe à praça e ver aquela gente toda e aquelas vivências. De modo que era uma terra muito diferente daquilo que é hoje. Mas a sua gênese e a sua matriz cultural e identitária de Pombal está presente. E há séculos que é assim, porque Pombal, aliás, se nós virmos até pelo sítio, pela presença do castelo que ali foi instituído no século XII e que foi relevantíssimo na manutenção da fronteira portuguesa, o castelo de Pombal e o castelo de Penela no tempo do reinado de Dom Afonso Henriques eram absolutamente decisivos, quando Dom Afonso Henriques muda a capital para Coimbra para preservar o avanço dos mouros para norte. E também esse castelo guardava o quê? Guardava os agricultores que plantavam no Vale do Arunca e naquelas aldeias à volta. E por isso a matriz cultural de Pombal continua presente. Todavia, depois do 25 de Abril, Pombal desenvolveu-se de forma gigantesca, tem uma zona industrial que ainda começou antes do 25 de Abril e que tem hoje um grande dinamismo económico e por isso é uma cidade pujante, é uma cidade que eu acho que todos os pombalenses se orgulham porque temos tido autarcas de grande qualidade, de grande craveira, que têm desenvolvido muito o concelho, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista cultural e social. Pombal tem hoje equipamentos sociais maravilhosos e eu acho que presta a quem lá vive um grande serviço. Referia aí que gostava de ir com a mãe à praça. Está. O que é que cativava um menino a gostar de ir com a mãe à praça quando, nessa altura, se levantava mesmo muito cedo para conseguir ser dos primeiros a chegar e colher os melhores produtos e os mais fresquinhos? Não, olha, sabe que, como lhe disse, eu morava do outro lado da linha do comboio e do outro lado do rio, Arunca. E, portanto, eu desde sempre muito me habituei a ir para a escola, porque a escola era no centro de Pombal. E, portanto, eu tinha que atravessar a linha de manhã e depois à tarde a seguir às aulas. E era isso que me obrigava, por exemplo, a almoçar em casa dos meus avós, que residiam na vila, para não ter que atravessar a linha mais do que uma vez, que era sempre um elemento de preocupação da minha mãe. E estamos a ver que eu entrei com 6 anos para a segunda classe, e, portanto, estar um menino a atravessar a linha do comboio com 6 anos, embora não houvesse o tráfego de comboios que existe hoje, tinha sempre algum risco e era objeto de preocupação da minha mãe. Mas voltando à questão da praça, era uma questão de ligação à terra e da educação que eu tive, sabe? Os meus pais sempre me educaram de uma forma extremamente simples e próxima das pessoas. Ainda há pouco a Cláudia me estava a falar no Papa Francisco, a dizer que o Papa Francisco gosta de ter bispos que cheirem às suas ovelhas. Eu também fui educado dessa forma. Eu fui educado dos meus pais a conviver com os outros, a conhecer os outros, a respeitar os outros e a perceber os seus problemas. E por isso é que, fruto desta educação que eu tive, de grande proximidade para com os outros, independentemente da sua condição social, económica, etc., eu hoje sou também, como chefe militar da mais alta hierarquia, muito próximo dos mais humildes soldados e marinheiros. É por causa disso. Mas às vezes não é esperado da vossa posição. Não esperamos de um militar, muito menos no mais alto cargo da carreira, que tenha esta proximidade. Pois, sabe que todos nós temos a nossa personalidade. Eu sou assim, um homem simples, fraterno, humilde e próximo. Porque foi assim que eu fui educado e isso tem-me dado extremas alegrias ao longo de toda a minha vida.
porque, de facto, permite que eu, neste cargo, onde tenho elevadíssimas responsabilidades de liderança, consiga motivar e mobilizar os outros para seguirem junto a mim na persecução dos objetivos que eu defino. E é isso que faz um líder com qualidades, é ter capacidade de levar os outros atrás. Cristo também foi assim. É por isso é que nós o seguimos hoje. Já vamos olhar aí para essa proximidade nesta alta função e voltando aqui um bocadinho atrás, entrou no Jardim Escola, rapidamente pela mão de Mariazinha e Gracieta, as duas educadoras, aprendeu as primeiras letras e rapidamente conseguiu começar a ler, a escrever. Portanto, quando chega à primeira classe, assim designada então, já não fica na primeira classe, vai automaticamente para a segunda. Que influência é que isto teve no resto da sua vida quando agora olha para trás, muita Sr. Almirante? influência, muita influência. Sabe que a educação e a instrução, que é o caso concreto do Jardim Escola, que eu recebi, que era a casa, é como se chama ainda hoje, julgo, Casa da Criança em Pombal. Para já tinha umas instalações fabulosas que não eram próprias de uma vilória pequena como Pombal, mas que as circunstâncias do facto de um senhor bastante rico em Pombal, o senhor Manuel Henriques, foi quem construiu esse Jardim Escola, permitiu que muitos jovens de Pombal beneficiassem, e estamos a falar no final dos anos 50, princípio dos anos 60, de uma escola extraordinária, com instalações maravilhosas e com professores altamente qualificados, com competências pedagógicas e científicas muito boas. E isso modificou, mas não foi fácil, isso que está a dizer, porque eu, quando entrei para o Jardim Escola, era muito pequenino, e as professoras, a Mariazinha, deu-me um caderno de 2 linhas e elas queriam que eu começasse a fazer as letras, e de maneira que eu tive alguma dificuldade de início, eu fazia bolas. Esses caderninhos de 2 linhas de João de Barros ainda os tenho em casa. Ainda guarda? Ainda guardo. A minha mãe guardava isso tudo. E de modo que eu tive alguma dificuldade, mas rapidamente superei essas dificuldades e comecei a ler e escrever, e isso permitiu, quando eu terminei o Jardim Escola e fui para a escola primária, eu já sabia ler e escrever, portanto eu já tinha os níveis de conhecimento equivalentes aos da primeira classe. E por isso, aquilo que aconteceu foi que o meu saudoso e querido professor Vitorino, que percebeu isso, em vez de me obrigar a frequentar a primeira classe, tratou junto de entidades em Leiria, não sei quem, talvez a direção, o equivalente hoje à Direção Regional de Educação, que eu fizesse um exame de passagem da primeira para a segunda, e assim fiz. Sei lá, ao fim de 2 meses de estar na escola, na segunda classe, apareceram 3 professores que se sentaram numa secretária, está a ver um menino pequenino, eu tinha 6 anos, que me fizeram uma prova onde eu tive que fazer umas contas e escrever, fazer uma pequena redação e ler para passar oficialmente da primeira para a segunda. Mas eu nunca andei na primeira classe. Foi logo para a segunda. Foi logo para a segunda. E considera que isso ajudou, por exemplo, olhando que seguiu uma carreira militar, isso teve alguma influência? Porque acredito que se calhar era sempre o mais novo, mas o mais avançado. Não, mais avançado não era. O mais novo sempre fui. Sempre fui. Ainda hoje, no meu curso da Escola Naval, há mais 2 ou 3 que têm uns meses mais velhos que eu, mas eu fui sempre o mais novo. De modo que isso ajudou-me muito. Mas, sabe, em termos da minha formação, o que foi verdadeiramente determinante também, para além desse aspecto da escola primária, foi eu ter tido a oportunidade de estudar nos Estados Unidos em 1979. Eu acabei a escola naval em 78, depois fui imediato de um patrulha no Porto, e depois fui selecionado para fazer um curso de hidrografia nos Estados Unidos. E se nós pensarmos o que era o ensino em Portugal em 79 e o que era o ensino nos Estados Unidos, nessa altura, era absolutamente diferente. E isso é que modificou. Eu aprendi a estudar, aprendi a perceber que os professores servem para servir os alunos. E isso ainda hoje, porque eu tenho uma carreira académica, como sabe, me influencia muito, porque a minha total disponibilidade para com os meus alunos, eu aprendia nos Estados Unidos. Nessa altura não havia telemóveis e eu já tinha professores que nos deixavam ao domingo
telefonar-lhes para casa para tirar dúvidas nos Estados Unidos. Quando eu, na escola naval, tinha tido professores, e até na universidade cá, depois um pouco mais tarde, que nem sequer nas aulas deixavam colocar questões. Está a ver a diferença pedagógica de um país para o outro. Isso modificou completamente também as minhas competências, por um lado, por aquilo que eu aprendi num país científico e tecnologicamente muito desenvolvido, mas também pelos exemplos que eu aprendi num país que, nessa altura, veja que 78, em Portugal ainda havia uma grande perturbação política, nós ainda não tínhamos um regime democrático estabilizado, isso só acontece depois, mais tarde, em 1982, já há aqui um período de transição entre 74 e 82, em que o país vive com anomalias constitucionais. E depois a democracia foi-se construindo. Evidentemente que, eu quando fui para os Estados Unidos, usufruí do facto de viver num país com todas essas virtudes que me influenciaram muito naquilo que eu sou e nas competências que tenho. Há pouco referiu que almoçava em casa dos avós. Sim. Que influência teve o avô Samuel na sua vida, nesta carreira? Muita. Até lhe digo com alguma emoção. Muita. Muita. Porque, olha, o meu avô Samuel era muito parecido, ou eu sou muito parecido com ele, fisicamente. Ele é também da Marinha. Um homem muito austero, muito rigoroso, que me educou. Deu-me os princípios fundamentais para viver com os meus pais, evidentemente, e, portanto, aquelas almoços eram lições. Eu tinha as aulas na escola primária e depois, em casa do meu avô, tinha lições de ética, ouvia-o muito falar dos princípios morais, éticos, ouvia-o falar de política também, porque sabe, isto é muito antes do 25 de Abril, como é evidente, mas na Marinha sempre houve uma grande liberdade política e o meu avô, que esteve na Marinha na época das revoluções complexas contra o anterior regime, mesmo na revolta dos marinheiros, veja, o meu avô estava embarcado num navio quando houve a revolta dos marinheiros e teve que se atirar ao rio e vir a nadar até ao Terreiro do Paço, onde depois foi preso pela Guarda Nacional Republicana e foi levado para um posto e aquilo não correu bem. E, portanto, eu ouvia-o contar estas histórias, ouvia-o contar as histórias das suas comissões em Macau, nos navios onde andou, também ele andou também na hidrografia. O que me fez ir para a hidrografia foi a experiência do meu avô, que andou embarcado no navio hidrográfico 5 de Outubro, onde o comandante dele era o depois presidente Almirante Américo Tomás, foi comandante do meu avô nesse navio. E foi essas histórias todas que eu ouvi da infância do meu avô às horas de refeição, influenciaram muito na minha vida, também naquilo que eu sou e depois na opção de carreira que eu fiz. Há pouco dizia que é filho de um casal que era muito feliz, o que lhe permitiu uma infância muito feliz, e mais não questionámos porque percebeu-se pelo fantástico sorriso que exibiu. O que é que lhe fica de ensinamento do pai e da mãe? Bom, os exemplos da vida. Os exemplos da vida. O meu pai ainda é vivo, tem 89 anos, a minha mãe faleceu há 2 anos, mas eram duas pessoas muito diferentes. O meu pai, sempre dedicado à sua profissão, trabalhou toda a vida no negócio das resinas e muito pouco preocupado com a educação dos filhos, vivia para o seu trabalho, porque tinha em casa um esteio fundamental que era a minha mãe. E por isso foi ela que contribuiu decisivamente para a minha educação e a do meu irmão. Eu tenho um irmão 10 anos mais novo que eu. Quando ele nasceu, eu ainda estava em Pombal, mas 2 anos depois eu fui para Coimbra, estava para o Colégio São Pedro, e, portanto, eu nunca tive um convívio muito íntimo com o meu irmão, porque depois do Colégio São Pedro estive no Liceu Dom João III e do Liceu saí para a Escola Naval. Evidentemente que somos irmãos e somos muito amigos, mas ele é 10 anos mais novo que eu. Agora já não se nota essa diferença, mas quando éramos pequeninos notava-se muito a diferença. Mas foi a minha mãe que me deu alicerces fundamentais para o meu caráter. Para as minhas qualidades e gosto pelo trabalho foi o meu pai, porque sabe
que eu, quando entrei para a escola primária, com os 6 anos, logo nas primeiras férias, eu fui trabalhar para o escritório, ao lado do meu pai, onde eu carimbava livros de notas de débito e notas de crédito. Ajudava os resineiros que não sabiam escrever, assinar, porque era impressionante, nessa altura havia muita gente que não sabia ler nem escrever. E, portanto, quando os resineiros iam ao escritório receber o dinheiro da venda da resina, tinham que assinar uns documentos. E alguns não sabiam escrever. Eu ainda me lembro de estar a assistir ao meu pai também a ajudar um amigo dele e compadre dele que não sabia ler e escrever e que, por curiosamente, se chamava António Ribeiro, a ensiná-lo a escrever as letras de António Ribeiro para ele não ter que pôr só a impressão digital. E, portanto, eu entretinha-me nessas atividades onde ganhava 10 escudos por dia, que veja que nessa altura era muito dinheiro, mas a minha mãe, sempre muito rigorosa, na praia, esse dinheiro era para eu gastar em agosto no Pedrógão, na praia. E ela só me deixava gastar 25 tostões, que era para comprar um gelado por dia, que era o que ela me deixava gastar. Portanto, foram esses exemplos, essa educação de rigor, de austeridade, de respeito pelos outros, de grande humildade no relacionamento com as outras pessoas que os meus pais me deram. E, portanto, um gosto de servir o outro que começa muito cedo e que se mantém na carreira que tem hoje. Ainda sobre paixões, além da escrita, que já lá vamos, tem uma outra, que é o ciclismo, e era um grande admirador de Joaquim Agostinho. Ainda hoje sou. Ainda hoje sou um grande admirador das provas de ciclismo, vejo a volta a Portugal e vejo a volta à França, que, embora depois veja também algumas outras provas. Mas do Joaquim Agostinho, porquê? Porque o Joaquim Agostinho protagoniza aquilo que é o português. Num país, nessa altura, com grandes dificuldades, é um homem que por si só se torna um vencedor e um grande campeão. Um homem humilde, de Bergenjas, em Torres Vedras, que pega numa bicicleta e se torna um grande campeão. Isso fascinou-me quando eu era pequenino e que mostra que qualquer um de nós pode vencer na vida se tiver coragem, se tiver determinação e se desenvolver as competências para tal. Muito bem. Numa entrevista que li sua anteriormente, falava que era um homem de mente agitada e inquieta. Porquê é que se considera assim, Sr. Almirante? Porque sou. Porque, sabe, eu tenho... Daí a estratega, daí ser um grande estratega. Não. Não, sou, porque é umas características psicológicas com que eu nasci. Eu sou muito parecido com a minha mãe e com o meu avô, Samuel, com aquele que falou há bocado, que também eram pessoas assim, e eu herdei isso, e tenho um filho exatamente igual. E, portanto, isso dá-me características que me levam a ter grandes empenhamentos em questões sociais, para além das outras profissionais e académicas. Mas nasci dessa forma, isso é uma vantagem, mas também pode ser um defeito. E para mim era uma preocupação, porque sabe, uma pessoa com estas características psicológicas a viver e a trabalhar numa organização tão hierarquizada, tão formal como a militar, isso é perigoso e é extremamente arriscado. E é por isso que eu canalizei muitas dessas energias para a minha vida académica, onde aí eu tenho liberdade, porque sabe que nós militares temos um estatuto próprio e que temos regras muito rigorosas para as nossas intervenções sociais, mas que são regras que nós aceitamos com total naturalidade. Não temos os mesmos direitos, liberdades e garantias que os outros cidadãos, mas voluntariamente assumimos isso. Evidentemente que para uma pessoa com essas características psicológicas que eu tenho, isso às vezes pode parecer uma certa limitação. Como é que eu sublimei isso? É verdade também, ao mesmo tempo, uma carreira académica que fiz e que tenho no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, onde aí tenho liberdade para abordar os assuntos de natureza política, de natureza social, de natureza estratégica, que não posso fazer enquanto militar e de forma pública, mas na Universidade faço com todo o gosto com os meus alunos e com grande satisfação. Muito bem. Já falámos no início deste ponto de referência que, de facto, o Sr. Almirante tem muitas obras publicadas, muitos artigos também. É um homem, sem dúvida, da leitura, das letras e da escrita, e a escrita sempre teve um lugar especial
na sua vida. Eu li algures que considera que ela é até o seu passatempo preferido. Olha, não é só o meu passatempo preferido, é também o meu calmante. Porque sabe que até a minha mulher às vezes brinca comigo, que diz que eu trabalho muito, que estou sempre a escrever, mas sabe que uma das formas que eu tenho de ultrapassar o stress da minha vida, porque na minha vida militar, porque sobretudo neste cargo, às vezes tenho dias muito difíceis, de grande preocupação, sobretudo quando penso nos nossos queridos soldados que estão na República Centro-Africana, naqueles combates que eu às vezes não vejo em direto, mas quase, não é? Acompanho-os em direto com grande proximidade. O que gosto e como me acalmo é, no fundo, com uma folha de papel branco a escrever um artigo. E por isso tenho muitos artigos publicados e estou sempre com artigos em elaboração. Agora estou numa fase que ando a pensar sobre a forma como podemos, em Portugal, estruturar os estudos marítimos, porque Portugal, sendo uma nação marítima, não há em nenhuma universidade um ciclo de estudos sobre o mar. E eu penso que isso é muito importante. Aliás, tudo o que escreve é sempre a pensar no benefício que pode trazer para qualquer um dos ramos das Forças Armadas. Eu, como sou marinheiro, não é? Tive 44 anos de marinha, agora é que estou em Senque e trabalho igualmente e com o mesmo respeito e com a mesma intensidade para os 3 ramos das Forças Armadas. Mas, de facto, eu não tenho trabalhos publicados, nem de História, nem de Hidrografia, nem de Sociologia, é tudo focalizado nas Forças Armadas, porque é a minha vida, é a minha carreira e é a forma que eu encontrei de servir Portugal e os portugueses. Senhor Almirante, está no topo de carreira, está onde qualquer militar, penso eu, pode ambicionar chegar. Olhando para todo o percurso que fez, nunca se arrependeu desta escolha de carreira militar? Não, nunca me arrependi e sinto muito orgulho nela. Mas também lhe digo, também nunca ambicionei chegar a este cargo. Eu nem a chefe de Estado-Maior da Armada. Talvez pelo exemplo do meu avô Samuel, eu ambicionei sempre uma única coisa, fazer bem o que faço e servir bem os portugueses. E foi com esses 2 princípios que eu cheguei onde cheguei. Porque sabe que se nós tivermos estas obsessões, que eu às vezes vejo, de querer ser almirante, de querer ser isto, de querer ser aquilo, sem nos preocuparmos com aquilo que é verdadeiramente essencial, que é ser justo, que é ser correto, que é ser bom profissional, que é ser competente, que é interessar-se pelos outros e ajudá-los, nós não chegamos a lado nenhum. Pelo menos não chegamos a lado nenhum com satisfação. Ora, eu cheguei onde cheguei com profunda satisfação, com imensa alegria, com a consciência absolutamente tranquila e no dia que sair, sairei com grande tranquilidade e com a consciência do dever cumprido. É um homem de fé. Como é que se conjuga a fé com este alto cargo militar, embora as nossas forças hoje não sejam preparadas para a guerra, mas para a paz? Mas como é que se lida com tudo isto? Olha, lida-se pela essência do ser que nós somos. Nós não somos só matéria, somos também espírito. E é do justo equilíbrio entre a nossa componente física e a nossa componente espiritual que resulta um ser humano melhor. E por isso eu sempre procurei equilibrar esses 2 aspectos na minha vida. Eu, quando era miúdo, e como era normal nessa época, na maior parte das famílias portuguesas, fui educado nos grandes princípios e doutrinários da religião cristã e católica, e, portanto, fiz a minha educação como qualquer jovem fez, até porque a minha mãe era catequista e também aí me deu algumas lições e alguns princípios. Lembro-me perfeitamente das minhas aulas de catequese na Igreja Matriz, lá em Pombal, e dos meus catequistas, um deles de quem sou ainda bastante amigo, embora já não veja há bastante tempo. Essa formação que eu tive, religiosa, de jovem, também me ajudou a ser quem eu sou, porque, de facto, nós temos que olhar para a religião como um conjunto de grandes princípios
para nós sermos melhores homens e melhores mulheres e vivermos em paz, em harmonia, com fraternidade com os outros. Esses são os grandes princípios que Jesus Cristo ou outros profetas de outras religiões professaram e que transmitiram. Portanto, são esses os princípios que eu pratico na minha vida, de profundo respeito, de amizade, de consideração, de atenção, de disponibilidade para ajudar os outros. Há pouco referiu as preocupações que tem diariamente com os militares portugueses que estão, por exemplo, na República Centro-Africana. Não tem sido fácil, recentemente também, precisamente porque assim o entenderam, vieram a público as imagens que todos temos ainda presente. Como é que vai lidando com isto o Sr. Almirante, quando nos diz que é um homem de proximidade, de afeto, de preocupar-se com o outro? Olha, vou lá, com cada Força Nacional destacada que está na República Centro-Africana, já lá fui, vou sempre visitar os soldados. Mas falo com eles ao telefone. Peço ao comandante da Força, que neste caso é o Tenente-Coronel da Fontoura, para reunir os soldados todos, que são cerca de 180. E eles têm lá uma instalação sonora, têm um microfone e umas colunas, e ele põe o telefone em alta voz e eu falo com os soldados. E passo-lhes as mensagens. Então, esta semana fiz isso. O que é que se diz a estes homens que estão em palco de guerra neste momento? Olha, o que eu digo é falo-lhes com o coração. Eu não escrevo nada, nem penso nada antes. Eu falo com o coração e com a emoção. Mas o que lhes tenho dito é, primeiro, o grande orgulho que eu tenho em tê-los sob o meu comando. Porque eles estão, embora sejam militares do Exército e da Força Aérea, nestas missões internacionais, eles estão sob o comando do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. E, portanto, para mim, é um profundo orgulho tê-los sobre o meu comando. Digo-lhes também o grande orgulho que todos nós temos pela forma como eles estão a proteger aquela população indefesa das atitudes de violência, de extorsão de dinheiro, porque aquilo é tudo gente muito pobre. E, sendo pobres, ainda há grupos armados que andam a extorquir o pouco que aquela gente tem. Portanto, aquilo é de uma violência física e de uma violência moral que ninguém pode imaginar. E, portanto, os nossos soldados percebem isso e estão ali a tentar, ao serviço das Nações Unidas, a proteger aquela população. Até uma das primeiras missões que não esta força, mas a anterior fez, foi proteger a Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Já que estamos aqui em Fátima, queria também dizer isso. Porquê? Porque um destes grupos armados matou o padre que estava lá na igreja e matou cerca de 20 pessoas que estavam a assistir a um serviço religioso. Isto é de uma violência, de uma desumanidade brutal. E, portanto, os nossos soldados estão ali a evitar que estas coisas se repitam. E por isso nós devemos ter todos muito orgulho neles. E apoiá-los moralmente, porque notem que estas missões onde eles andam são extremamente arriscadas. E, portanto, eles precisam de sentir que têm apoio da população portuguesa, que têm apoio das suas famílias. E, por outro lado, eu também me preocupo muito com as famílias deles, sabe? Que há alturas em que eles estão em missão, que não podem ter os telemóveis ligados. E ainda outro dia nós nos apercebemos que havia uma senhora que dizia que há 15 horas que não conseguia falar com o filho dela. Imediatamente nós entramos em contacto com a senhora e passámos nas redes sociais a dizer que eles estavam bem e para não se preocuparem explicámos o que era a missão onde eles estavam. Foi naqueles dias de combates muito intensos e que eles evidentemente não podem estar no meio do combate e a falar para a família. Até porque depois é preciso que se perceba, as pessoas às vezes não têm a noção disso. Eles nem sequer são autorizados a levar os telemóveis para essas situações, porque depois há sistemas de detecção das ondas de comunicação dos telemóveis que as forças contrárias podem ter e até os podem atingir a partir desses elementos de localização. E, portanto, é uma medida de proteção dos nossos próprios soldados. E, portanto, eu também me preocupo muito com a situação e com o conhecimento que as famílias deles têm sobre o estado em que estão. Mas, no fundo, são estas mensagens de apoio que nós precisamos lhe dar e que eles sentem muito de verem quem os comanda interessado e atento àquilo que eles estão a fazer. Foi isso que o levou a solicitar ao atual Bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, que é Dom Rui Valério, e que pediu-lhe que seja
missionário nesta sua missão, mas que seja um missionário que leve para as Forças Armadas o espírito monfortino. Exatamente, foi exatamente isso. Bom, eu já tinha um conhecimento vago do Dom Rui Valério quando ele foi capelão da Marinha. Ele foi capelão da Escola Naval e nós já ouvíamos falar do então Padre Rui Valério nessa altura. Pela sua proximidade, pelo seu interesse, pela sua dedicação, pelo seu empenhamento no apoio aos alunos. Agora, como bispo, evidentemente eu tive o privilégio de uma circunstância inesperada, é que o Dom Rui Valério é primo da minha cunhada, e ele é daqui da Urqueira, e a minha cunhada também é da Urqueira, e portanto eles são familiares, e isso também nos deu uma certa empatia e uma certa proximidade, que tem sido muito benéfica, sobretudo para mim, porque eu penso que o Dom Rui Valério, independentemente de ser bispo da Igreja Católica, e de nós termos, evidentemente, temos muitos soldados que são católicos, mas temos militares que têm outras confissões. Mas, independentemente disso, ele, como homem da Igreja, como homem de bem, como pessoa disponível, acho que pode ter um papel fundamental neste esforço que eu também faço de apoio moral aos nossos soldados. Evidentemente que ele acrescenta-lhe com muito mais propriedade e conhecimento a componente religiosa, que também é muito importante para quem é crente e para quem pratica. Mas ele tem outra função, para além disso, com o sentido humano, com a grande disponibilidade que os nossos padres, os nossos bispos têm nas Forças Armadas, com o conhecimento profundo que ele tem do que é ser militar, das exigências da carreira. Eu penso que ele, na sequência daquilo que fez também o Dom Manuel Linda, que também é um bispo extraordinário e com quem eu vou estar no dia 22, eu e o Dom Rui Valério vamos estar com o bispo Dom Manuel Linda. Portanto, na sequência do trabalho extraordinário que o Dom Manuel também fez, eu penso que o Dom Rui pode continuar essa obra com este espírito próprio que têm os padres monfortinhos. Está a preparar uma série de saídas em missão deste Bispo das Forças Armadas. Sim, sim, estou. Ele já foi a São Tomé e Príncipe, onde fez uma excelente visita, foi muito útil, muito apreciado, muito a atitude dele, quer pelas autoridades de São Tomé, quer pelos nossos militares, porque sabem, nós temos lá um navio que está a apoiar a formação, a capacitação da Guarda Costeira, portanto temos lá 36 militares. Mas o Dom Rui Valério fez muito mais do que visitar só os nossos militares, esteve com as autoridades políticas e eclesiásticas de São Tomé, fez vários serviços religiosos e deu muito apoio às pessoas. Prestigiou muito as Forças Armadas e também a nossa Igreja. Agora temos um programa, eu tenho estado a conversar com o Dom Rui Valério, gostava que ele fosse à República Centro-Africana brevemente, ainda com esta força que lá está agora. E, portanto, estamos a ver aqui as disponibilidades da agenda, porque eu sei que ele tem agora um início do mês de fevereiro muito preenchido, e eu também tenho, mas vamos tentar compatibilizar aqui as agendas para ver se ainda em fevereiro vamos à República Centro-Africana, ou se pelo menos ele vai, porque o que é importante é que ele vá. E essa é também uma forma que o Almirante tem para dizer aos seus homens: estamos juntos, não vos esquecemos nunca. É, sem dúvida. É porque, é como lhe disse, cada um de nós temos esta componente física e a componente espiritual. Os nossos militares, do ponto de vista técnico, do ponto de vista físico, são extraordinários. Por isso eles têm o desempenho militar que têm tido na República Centro-Africana, muito elogiado pelas Nações Unidas, muito elogiado por todos os países. Olha que em dezembro, fui ao Comitê Militar da União Europeia. A única referência a uma força militar em combate que foi feita no Comitê Militar, onde estão todos os países da União Europeia, foi a Portugal, de elogio às nossas tropas. Mas, evidentemente, as nossas tropas são assim porque são bem preparadas do ponto de vista técnico e muito fortes do ponto de vista anímico e espiritual. Muito bem. A música tem também um lugar especial na sua vida, tão especial que julgo que na sua sala, gabinete, tem então uma aparelhagem. E depois o que é que acontece? Serve só
não só para ouvir a música, desde a clássica de Mozart, não é verdade? É verdade. Mas também porque gosta de fazer, e não me queria muito enganar, a pré-seleção da banda, daquilo que a banda vai tocar nas paradas, não é? Sim, Porquê? Olha, porque isso aconteceu sobretudo na Marinha. A Marinha tem uma banda extraordinária. E o maestro, o Délio, o comandante Délio, é muito competente, mas tem gostos musicais diferentes de mim. E de modo que a banda da Armada não é uma orquestra privada, é uma orquestra que serve finalidades militares. E para servir finalidades militares eu gostei sempre de dar o meu contributo sobre quais são as músicas que devem ser tocadas em função dos momentos das cerimónias. Porque, sabe, as instituições seculares, tal como a Igreja, que têm as suas liturgias, também as instituições militares têm as suas liturgias. E cabe aos mais altos responsáveis das duas instituições definir os códigos da execução dessas liturgias. E foi isso que eu fiz, enquanto fui chefe de Estado-Maior da Armada, e hoje, como Senfa, também dou as minhas opiniões para a organização das cerimónias militares, porque devem ser feitas sempre com grande rigor, com grande solenidade. Porque se assim não for, os portugueses nem percebem. Olhando um pouco agora para a atualidade e nesta nova ideia de coparticipação das Forças Armadas no combate dos incêndios, como é que vê esta questão? Mais na prevenção ou mesmo até em termos de ativo? Bom, olha, as Forças Armadas faz parte das suas missões, e está instituída por lei, o apoio às necessidades e ao bem-estar e à segurança dos portugueses. Evidentemente que nós, no caso dos fogos, fazemos no quadro daquilo que é a proteção civil. Nós apoiamos a Autoridade Nacional de Proteção Civil dentro daquilo que são os princípios e as regras que a Proteção Civil instituiu para o contributo das Forças Armadas. E, portanto, nós podemos ter ações tanto na prevenção, e fazemos-lo. Nós, quando começa a época de maior probabilidade de incêndios, destacamos equipes permanentemente para estarem a vigiar as nossas florestas, para ajudar no esforço que o Instituto de Conservação da Natureza faz, mas também de outras forças, a Guarda Republicana, etc., que também colaboram nesse esforço de prevenção, e depois também no combate, porque, por exemplo, em tudo o que é apoio logístico, as Forças Armadas têm capacidades que mais ninguém tem em Portugal. E, portanto, porquê é que Portugal há de estar a duplicar essas capacidades se as tem nas Forças Armadas? Quem deve combater os incêndios são os profissionais dos incêndios. Embora nós tenhamos alguns nas Forças Armadas muito bons, por exemplo, para tudo que sejam incêndios industriais, fruto daquilo que são as capacidades residentes, sobretudo na Força Aérea e na Marinha, não é? Por causa do material com que nós lidamos, que temos meios que também as corporações de bombeiros não têm. E por vezes utilizamos em incêndios que existem em infraestruturas industriais. Aquilo que acontece é que quem deve combater os incêndios são os bombeiros, porque são eles que são profissionais. O papel dos militares nessa atividade deve ser essencialmente no apoio logístico e depois nas tarefas de rescaldo menos exigentes, para libertar os verdadeiros combatentes dos incêndios para outras áreas onde eles são mais necessários. E é assim que nós atuamos com grande tranquilidade e cordialidade e respeito institucional para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, no sentido de a capacitar para que os meios que sabem combater os incêndios e que têm preparação adequada o façam. Nós, militares, dentro daquilo que é o nosso espírito, que é o nosso dever de servir os portugueses, fazemos estas missões de apoio. Evidentemente que agora, neste ano, vai-se dar um passo em frente, que é o envolvimento da Força Aérea na gestão dos meios aéreos. E depois na aquisição de novas aeronaves, que vão estar dotadas de depósitos para lançarem água ou lançarem os produtos para a extinção dos incêndios, e depois progressivamente vai-se ver que a Força Aérea vai ter
a maior capacidade de intervenção direta no combate aos incêndios, fruto de decisões políticas que foram tomadas o ano passado. Mas, no essencial e em termos daquilo que é a intervenção terrestre, é a que lhe disse, de apoio, sobretudo de apoio aos bombeiros. Nesta questão dos aviões, de facto, no combate aos fogos florestais, uma situação, digo eu, natural, uma vez que já há muito se falava desta questão e se olharmos um pouco no tempo, a Força Aérea já teve um papel preponderante no combate aos incêndios florestais neste país e, portanto, estamos de facto a conjugar aqui mais-valias, Sr. Almirante. Estamos, e é esse o nosso dever, sabe? Um país como Portugal, com tão poucos recursos, tem que criar condições para que todas as instituições trabalhem sinergicamente umas com as outras. Quem é melhor numa área deve ser apoiado, os outros que têm capacidades devem colaborar. É assim que tem que ser e é assim que o Governo está a fazer, dentro da ótica de melhor servir os portugueses e, portanto, a nossa Força Aérea é extremamente competente e qualificada, os seus profissionais, muito bem comandada também. E eu estou certo que vai ser um desafio que a Força Aérea vai superar. Agora, é preciso que todos os portugueses tenham consciência que é uma missão extremamente exigente e que não se consegue, de repente, criar condições para que a Força Aérea assuma todas as responsabilidades de um momento para o outro, porque nós temos que continuar na linha do trabalho que vinha sendo feito e de capacitação e de obtenção dos meios que são necessários para a intervenção direta da Força Aérea no combate aos incêndios. E isso vai levar algum tempo, veja que vai ser preciso adaptar os C-130, os KC que vão ser adquiridos também vão estar preparados para o combate aos incêndios, mas estes meios não existem na prateleira dos supermercados, nem os pilotos são preparados de um dia para o outro. Tudo há aqui um conjunto de atividades de preparação das pessoas e de preparação dos equipamentos que demora meses, às vezes anos, a atingir na sua plenitude. E apesar de ser reconhecido que Portugal tem, de facto, dos melhores pilotos do mundo, e se olharmos então aos F-16, são francamente reconhecidos. Sr. Almirante, por falarmos em Força Aérea Portuguesa, se olharmos para a base aérea de Montreal e a perspectiva de há muito que existe de que ela possa ser aberta ao tráfego civil, tem uma opinião sobre esta matéria? Olha, sinceramente não tenho, porque isso é uma matéria essencialmente política, mas tenho ouvido o que se diz e o que posso dizer é que as Forças Armadas Portuguesas e a Força Aérea, como tem sido visto, quer na base agora do Montijo, das discussões, as Forças Armadas servem os portugueses, dentro daquilo que são as orientações políticas e, portanto, se do ponto de vista político for tomada a decisão de abrir a base aérea de Montreal ao tráfego civil, eu tenho a certeza absoluta que a Força Aérea vai colaborar e vai criar condições para que isso aconteça. Agora, é preciso termos consciência que as Forças Armadas têm uma missão fundamental em Portugal, que, desde logo, que não podemos descurar, que são as suas capacidades de defesa militar da República. E essas assentam, no caso concreto de Montreal, nos F-16. Nós não podemos descurar a preparação dos F-16, porque são o meio que a Força Aérea tem que garante a vigilância e a segurança do nosso espaço aéreo. Às vezes até fazendo coisas que ninguém está à espera, como foi salvarem aquele avião que estava absolutamente descontrolado e levarem-no para Beja e garantirem que darem o apoio aos pilotos de forma a que ele aterrasse em segurança. E, portanto, isso só é possível com gente muito bem preparada e equipada, que tem uma base onde podem operar permanentemente, quando querem, às horas que querem, nas circunstâncias que necessitam. E, portanto, nós não podemos, nas Forças Armadas, começar a degradar as infraestruturas militares a ponto de prejudicar a preparação dos nossos militares para aquilo que é a sua matriz fundamental da existência ao serviço de Portugal, que são as nossas competências militares. Respeitando isso, tudo é admissível, porque é evidente que uma infraestrutura como aquela de Montreal, se for devidamente preparada, pode prestar um grande serviço público, civil, desde que não comprometa depois também a parte militar.
portanto, tendo em conta que é uma base operacional Muito e operacional. muito operacional, há que ponderar muito bem este fator que acabou de referenciar, de não prejudicar aquilo que é. É isso sobretudo, mas isso também isto está a ser feito no Montijo, embora na região de Lisboa existam várias infraestruturas militares com capacidade, mas esse aspecto, no caso concreto de Montreal, é absolutamente vital, porque nós não temos outra base onde possamos operar os F-16, e os F-16 são aeronaves de elevada tecnologia que precisam de condições específicas para poderem operar e para poderem ser mantidas. E, portanto, tudo o que se fizer em Montreal tem que ser respeitando isso. Muito bem. Olhando para uma outra matéria, serviço militar obrigatório, sim e não, Portugal já teve, neste momento não tem. Há países que já tiveram e deixaram de ter este serviço militar obrigatório e agora muitos até voltaram atrás e estão a ter serviço militar obrigatório. E Portugal, este é um assunto que deveria voltar ao debate mais alargado na sociedade, Sr. Almirante? Até, por exemplo, Portugal não se pode aliar do que está a acontecer à sua volta, não é? Já há países tão pacifistas como a Suécia que recuperaram o serviço militar obrigatório. E, portanto, nós temos que pensar nas circunstâncias que levam esses países a tomar essas decisões. E temos que olhar para o mundo à nossa volta e para o que está a acontecer, o recrudescimento de ameaças, o aparecimento de outras inesperadas e algumas que de longínquas se transformaram em próximas. E temos que perceber que as circunstâncias geoestratégicas do mundo estão a alterar. E por isso nós temos que pensar nesse aspecto, tal e qual, debatê-lo do ponto de vista político, debatê-lo do ponto de vista académico. Acho que é importante que se faça. Eu próprio já o defendi isso numa entrevista que dei há uns meses atrás. Relativamente às Forças Armadas, nós cumpriremos aquilo que nos for determinado. Agora, há outro aspecto. Por vezes também se debate muito esta questão do serviço militar como se alguns problemas que existem na sociedade e na juventude se pudessem resolver com incorporações militares maciças. E eu quero deixar aqui bem claro que os problemas que existem na nossa juventude devem começar a ser tratados nos sítios certos, que é, em primeiro lugar, nas famílias, criando condições para que os pais deem aos seus filhos educações que sejam próprias para que eles sejam homens e mulheres com desempenhos e comportamentos sociais equilibrados. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é as escolas. As nossas escolas vivem hoje, os senhores professores dizem isto, vivem hoje com problemas também que resultam de comportamentos sociais desviantes de um conjunto de alunos e que não têm mecanismos para o resolver. Agora, que não se vá é pensar que vão ser as Forças Armadas a resolver estas questões. Não são. E são questões sociais que têm que ter abordagens sociais e não abordagens militares. As Forças Armadas não são escolas de correção. Muito bem, o nosso tempo está quase a terminar, mas ainda uma questão. Foi o primeiro chefe de Estado-Maior a apresentar uma diretiva estratégica, se não estou enganada, se estiver, corrija-me, por favor. Está projetada para 3 anos, Sim. Tem 9 objetivos. Não vamos poder falar deles todos, mas eu queria que selecionasse aquele que considera que é prioritário, de facto, mexer e avançar. Olha, eu vou contrariá-la um bocadinho, não vou falar só num. Mas se quisesse só um, e se eu pudesse só falar num, eu dizia abrir as Forças Armadas à sociedade. Os portugueses precisam de conhecer a excelência das suas Forças Armadas, a grande qualidade dos homens e das mulheres que servem Portugal nas Forças Armadas, o espírito de dedicação, de abnegação, e o desempenho profissional dos seus militares, porque eu tenho a certeza que se as Forças Armadas se continuarem a abrir, os portugueses vão sentir ainda mais orgulho, vão perceber melhor as Forças Armadas e vão sentir muito mais orgulho de ter os militares que têm. E depois entendem até os seus contributos sociais alargados, que não são só os contributos militares propriamente ditos. E, portanto, esse é extremamente relevante.
mas sabe que tudo isto está norteado por uma visão, que é a minha visão como Senfa, que é servir Portugal com relevância, construindo as Forças Armadas do futuro. E estamos numa fase essencial da construção das Forças Armadas do futuro, na medida que estamos a discutir neste momento, aliás, eu até na quarta-feira vou ao Parlamento ser ouvido sobre isso, a Lei de Programação Militar, que são os investimentos nos meios militares para os próximos 12 anos. E que são absolutamente decisivos para que as Forças Armadas continuem com as suas capacidades. Portanto, outro objetivo muito importante é a capacitação das Forças Armadas. Mas há mais dois que eu lhe gostava de falar, que eu tenho como muito importantes. Um já resolvi, que é o relacionamento entre as Forças Armadas e os serviços de informações. Como sabe, eu trabalhei nos serviços de informações, fui fundador e diretor operacional do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa e Militares, na altura, que era como se chamava, e, portanto, mal assumi o cargo, disse que tinha que resolver um problema que havia de afastamento, desligamento entre as Forças Armadas e as suas capacidades de informações e os serviços de informações da República, o SIS e o SIED. Portanto, já resolvi, já assinámos um protocolo, estamos numa colaboração muito próxima, intensa, sinérgica, de muito orgulho para todos nós. Portanto, esse problema está. Outro que quer resolver, que também tem muito mais de uma década e que é injustificado, que é a colaboração entre as Forças Armadas e as Forças e os Serviços de Segurança, sobretudo a PSP e a Guarda Nacional Republicana. Não é admissível que em Portugal não existam mecanismos que permitam, como acontece nas grandes democracias, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, quando há estes problemas do terrorismo, nós vemos que os militares vêm para a rua apoiar as forças e os serviços de segurança. Pois em Portugal não existe enquadramento para isso. E de modo que, fruto de uma iniciativa que teve a senhora Secretária-Geral de Segurança Interna, a senhora Procuradora Helena Fazenda, que fez uma proposta concreta, nós temos vindo a trabalhar, estamos praticamente a encontrar a solução para esse problema e, por isso, eu estou em crer que, dentro de muito poucos meses, nós também assinaremos um protocolo para que as Forças Armadas possam apoiar as forças e serviços de segurança, garantindo assim que os portugueses estão mais seguros e que sentem orgulho e confiança nestas instituições fundamentais e estruturantes da nossa sociedade. Muito mais haveria para conversar, mas não temos tempo. Peço-lhe apenas, Sr. Almirante, uma mensagem final, não só para os seus militares, como para os portugueses em geral. Bom, para os meus militares, o que eu lhe quero dizer é o que digo sempre, o grande orgulho que tenho em comandá-los e a certeza que eu tenho que cumprem sempre as suas missões, apesar de com sacrifícios, com limitações, que as cumprem sempre de forma abnegada e com grande profissionalismo, porque é isso que os portugueses esperam de nós. Para os portugueses em geral, que tenham orgulho nas suas Forças Armadas, porque elas são extraordinárias e são um pilar deste país secular. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Sr. Almirante. É assim que chegamos então à conversa com o Almirante António Silva Ribeiro. Estivemos a perceber, afinal, quem é o homem que está no topo das nossas Forças Armadas. É um homem de bem e que só quer uma coisa: servir o próximo, servir os portugueses da melhor forma possível. Até ao próximo ponto da referência.